E olha quem está radiante aí no céu de Brigadeiro aqui em Campo Bom neste momento que eu gravo o vídeo, 8h54, me atrasei um pouquinho. Quarta-feira sempre a minha rotina é diferente por aqui. Temperatura neste momento de 25,8 aqui na estação meteorológica. Já estamos com a sensação de abafamento, umidade relativa do ar em 85%. O que vem pela frente? Na imagem de satélite a gente observa a frente fria ao mar muito fraca, tá? Enfraqueceu bastante. Ontem tivemos situações de chuva forte, principalmente aqui em São Leopoldo, teve muitos problemas. Depois tivemos a continuidade aí em vários locais ao longo da madrugada, no sul também. E a gente vai ver aí o que o modelo está projetando aí para as próximas horas ao longo desta quarta-feira. Então, muito importante, antes de continuar, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, faz isso agora para não esquecer ao longo do vídeo. Se tiver o botãozinho de hypar, senta o dedo no botãozinho de hypar. A gente vai dar uma olhadinha então nas projeções dos modelos para o restante do dia aqui do sul e o restante do Brasil. A gente olha que num contexto geral, o modelo não coloca muita chuva. E exatamente é o que vamos ter aí ao longo desta quarta-feira, né? O modelo está colocando alguns pontos aqui, a gente pode ter aí pouco de chuva ainda em Porto Alegre, também lá em Pelotas, todas as regiões que os modelos estão sinalizando as instabilidades, principalmente na parte da Serra Gaúcha aqui, Vale do Paranhama, inclusive aqui entre Osório e Alagoa dos Patos, um volume um pouquinho maior, mas toda a região do Planalto, Serra Gaúcha, em direção à Serra aqui, Planalto Catarinense, toda a faixa leste até Curitiba, é o que temos aí os maiores volumes, todos eles à tarde. O fato é que os volumes não são muito intensos, aí na casa de 20 milímetros os pontos máximos, e a gente pode entender aqui pela simulação gradativa aqui do simulador que teremos mais um contexto aí de chuvas isoladas. Tem lugares aí que praticamente não vai chover nada, tá, pessoal? Só que o dia permanece aí com a temperatura alta. Não é onda de calor, tá, pessoal? Ontem mesmo perguntaram na live se tinha onda de calor. Não, não tem onda de calor. Estamos aí quase na virada do outono astronômico, mas a temperatura à tarde em alguns lugares pode bater a casa dos 30 graus, por exemplo, lá em São Borja, lá em Cascavel 28, Presidente Prudente, Três Lagoas também perto aí dos 30 graus, Campo Grande, Rio de Janeiro 26. Então temos aí sim temperatura na casa dos 30 graus, com comportamento próximo às temperaturas de verão, mas nada de onda de calor. Então o que observamos aqui no modelo é que temos aí possibilidades aí também à tarde, toda a faixa leste do Rio Grande do Sul, condições aí de chuvas esparsas e variadas. Essa umidade toda aí, esse calor da tarde, pode formar algumas condições convectivas, até como tivemos ontem aí, que não havia nos modelos e choveu aí em São Leopoldo, ali em meia hora choveu 60 milímetros, causando um alagamento até na BR-116, no trecho justamente que foi completamente interditado pela enchente de 2024. Então chama um ponto de atenção aí, será que foi feita a limpeza correta aí do sistema de drenagem daquela região? Eu sei que é um grande volume de chuva em curto espaço de tempo, só que alagou rapidamente e demorou para a água ir embora. Então fica o pontinho de atenção aí o que vem pela frente. Então hoje à tarde eu vou estar acompanhando as regiões aqui através dos radares, apesar que, né, os radares estão offline, tanto Morro da Igreja, tanto Canguçu, mas a gente tenta acompanhar de alguma forma, pelo menos com o radar de Porto Alegre, imagens de satélite, o deslocamento da frente fria que fraca, pessoal, não tem nada de temporal intenso, tá? Nada previsto até o momento, os alertas do IMET estão findando, tem um alerta moderado que vai ficar até a noite. Não precisem se preocupar com muita condição adversa. Estarei acompanhando. Caso a gente identifique, a gente abre uma live como fizemos ontem. Seguindo aí para Santa Catarina, então aí litoral também tem um pouco de instabilidade, tudo à tarde, tá, pessoal? Quando a gente coloca aqui as previsões, tudo à tarde é essa instabilidade que o tempo pode mudar, inclusive aqui em Porto Alegre. Entre Serra Gaúcha e Catarinense, os maiores índices. Aqui no sul de Santa Catarina, entre Criciúma e Torres, também instabilidade à tarde. Florianópolis, também instabilidade ali no início da noite, com pancadas e trovoadas. Também na região de Caçador, Lages, Blumenau, Mafra, Joinville, toda essa faixa aqui do Planalto em direção à divisa aí com o Paraná. Também temos aí instabilidade lá em Curitiba, deve ser aí no início da tarde. Também a região de Garapuava. Já em Cascavel, praticamente nada de instabilidade. Pato Branco, aqui é a região oeste, né? Tanto do Rio Grande
Grande do Sul, quanto Paraná, quanto Santa Catarina, praticamente nada de instabilidade, a não ser aí alguma situação mais convectiva à tarde adversa, né? Londrina tem um pouco de instabilidade também aí no final do dia e início da noite, Paranavaí também, o Moarama, podemos ter aí pancadas e trovoadas aí ao longo do dia, totalmente irregulares, tá, pessoal? Isoladas, chuvas esparsas e totalmente mal distribuídas. Avança também para São Paulo, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Bauru. Condição é de instabilidade aí com aberturas de sol, mas a instabilidade prevalece no final do dia, lá em Três Lagoas também. E antes a temperatura bate aí a casa de 30 graus em todas as regiões. Campo Grande também tem um pouco de instabilidade aí. Campo Grande também pode ter aí um pouco de instabilidade. Mogi Guaçu, Ribeirão Preto, então praticamente todo o estado de São Paulo aí tem aí chuvas esparsas, vai até o Triângulo Mineiro. Sul de Minas tem um pouquinho. A Zona da Mata aí pode ter algumas pancadas ali à tarde também. Belo Horizonte pode ter algumas pancadas. Já a capital paulista, toda a faixa leste, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, se estendendo aqui até lá o sul da Bahia, praticamente não tem chuva. Santos, temperatura deve chegar perto dos 30 graus, Itanhaém também. Sensação de muito abafamento, a capital paulista pode ter pancadas à tarde. Toda a região da Grande São Paulo até Campinas também pode ter instabilidade. Final do dia, início da noite, Sorocaba. E chama atenção, pessoal, porque é nessas condições aí da temperatura alta, formações convectivas, a gente pode ter um volume muito maior aí, né? Da mesma forma que aconteceu ontem aqui em São Leopoldo. Despejou água em 30 minutos e vários alagamentos. Temos que ficar atento aqui, inclusive para a capital paulista. Vale do Paraíba não coloca muita chuva, o tempo deve estar aberto aí, só que a temperatura bate a casa dos 30 graus e muito sol em Taubaté e toda a região do Vale do Paraíba. Indo para o Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Mangaratiba, Volta Redonda, Petrópolis, capital carioca, sol direto aí, pessoal. Solzão aí, sem chuva lá em Maricá também, Duque de Caxias, temperatura Nova Iguaçu, temperatura na casa superando os 30 graus. Região dos Lagos também, lá em Cachoeiro do Itapemirim e Espírito Santo, temperatura acima de 30 graus e sem chuva. Talvez em Vitória alguma pancada esparsa ali à tarde. Colatina sem chuva, temperatura acima dos 32 graus, sem chuva em Governador Valadares. A instabilidade fica ali à tarde para a região de Belo Horizonte e a Bahia aí praticamente sem chuva, também aí até Maceió, Recife, na metade norte aqui do Nordeste, até Fortaleza, Teresina, Iguatu, é que temos aí um pouco de instabilidade. E lá no Pará continua aí, né, o inverno amazônico, onde é aquela situação de chove um dia e o outro também. Segue a instabilidade. Lá em Manaus deve seguir estável praticamente o dia todo. O radar está offline, não conseguimos ver aqui como é que está agora no momento, mas o modelo de previsão nos mostra que a instabilidade vai até o final do dia aí, com períodos de abertura e pancadas isoladas e temperatura perto dos 30 graus. Então estas foram as atualizações, pessoal, não tem nada de muito severo hoje aqui no Rio Grande do Sul. Peço que vocês fiquem tranquilos, mas atentos, né? Porque a frente fria vai seguir se deslocando lentamente, perdendo força. Ela está mais forte no mar, como a gente viu aqui pela a imagem de satélite no infravermelho, a gente consegue observar aqui, frente fria associada a um centro de baixa pressão, um ciclone muito distante aqui. Segue esse deslocamento, a gente tem uma outra baixa pressão que deve se formar aqui, bem na costa gaúcha, mas nada muito intenso, e que vai impulsionando a infiltração marítima, e aí isso pode formar nuvens à tarde, aí a gente tem algumas pancadas isoladas, totalmente mal distribuídas, chuvas esparsas, desde aí da região central, nos vales, a região metropolitana aqui de Porto Alegre também, no sul, no extremo sul, norte e serra. Região da Campanha e região oeste aqui no Rio Grande do Sul é o que tem a menor condição de instabilidade. Certo, pessoal? Muito importante, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. À tarde estarei atento. Qualquer novidade, aviso vocês nos grupos ou abrimos uma live de monitoramento do tempo ao vivo aqui no canal. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.